Vocês pediram a continuação de um vídeo falando sobre o meu novo trabalho aqui na Itália, como anda o meu novo trabalho aqui na Itália. E eu vou dizer que a situação não melhorou. Não, amigos, não melhorou. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Que eu sei que o jeito que eu conto aqui é muito engraçado e tudo mais, só que, gente, não tem nada de engraçado nisso. Isso é trágico, cômico. Eu vou contar pra vocês como tá sendo essa experiência. Muitos seguidores do canal me seguem lá no Instagram. Aí a gente fica trocando ideia, trocando figurinha. Muito brasileiro que mora em outros países, muito brasileiro que está no Brasil ainda e quer emigrar pra Itália, e muitos brasileiros que trabalham na Itália, que inclusive me contando vários perrengues, que também passam situações como eu tô passando. Eu pensei, cara, é legal porque rola uma identificação, porque daí eu vejo que não sou só eu, né, nesse país da bota passando por essas situações. Isso é muito legal. Mas muitas pessoas, eu gravei aquele vídeo faz umas 2 semanas, e muitas pessoas, e aí, você não contou mais como é que tá o trabalho? Tá bom? Melhorou? E eu tenho conversado com as pessoas, eu falei, não, galera, tô na mesma. Tô parecendo o Rock Balboa lá, só levando paulada, paulada todo dia. Inclusive, estou com esse pijama aqui, ó. La Dolce Vita. Ela, minha Dolce Vita tá meio amarga ultimamente. Não tá boa, não. Tá boa, não. Eu vou fazer um café aqui, e aí eu vou contar pra vocês, porque hoje é sexta, e aí eu tô fechando exatamente... Tô quase fechando o mês nesse trabalho, e eu vou contar pra vocês que não melhorou a situação. Vou preparar meu cafezinho. Na moca, é claro, porque eu estou na Itália, né, meu povo? Então, se você não está entendendo nada, porque tá chegando muito seguidor novo aqui. Então, às vezes a galera pega o bonde andando. Você vai ter que voltar alguns vídeos, tá? Tem um vídeo lá que eu estou falando do meu novo trabalho na Itália. E aí você vai lá e assiste aquele vídeo pra você assistir, senão você não vai entender nada. Mas o resumo da ópera. Comecei um novo trabalho aqui na Itália. Contei a experiência naquele vídeo, falando, né, que a empresa é muito legal, o trabalho é legal. Só que eu fiquei ali uns dias com umas pessoas muito ruins. Mas muito ruins mesmo, assim, de um coração mal, assim. E eu contei ali das pessoas gritando comigo, sendo maldosas comigo e tudo mais, né? E aí depois desse vídeo gerou muito comentário no Instagram, muitas pessoas me mandando mensagem, seguidor contando suas histórias. Gente, muito legal o povo contando as histórias. Lamento porque vocês também estão passando por isso, mas tamo junto, ó. Bate aqui, ó. Tamo junto, passando a mesma experiência. E aí eu tô gravando esse vídeo porque muitas pessoas falaram, e aí, mas como é que tá o trabalho? Conta lá, a gente adora ouvir as histórias. Eu fico um pouco receosa de fazer vídeo de sequência, contando as histórias, as minhas experiências. Eu sei que rola muita identificação, mas eu lembro muito daquele... Parece aquele programa do Ratinho. Tinha um quadro no programa do Ratinho que falava assim, histórias que o povo conta. Aí parece, tipo, aquele quadro, histórias que o povo conta, histórias que eu conto, tipo... Mas eu vou falar, né, que tá todo mundo pedindo, então eu vou contar. Histórias que a Karen conta. Bora fazer um cafezinho? Que aqui tudo se resolve com café na Itália. Aí a gente pode prosear, como diz o outro. Passei aquela semana... Ui, peraí, deixa eu fechar esse negócio aqui. E deixa aberto, porque senão não seca esses negócios ali. Então vamos lá. Fica tudo desarrumado no fundo, né? Já basta eu desarrumado. Comecei lá aquele trabalho, contei. Passei uma semana lá naquele setor com aquelas duas meninas que me trataram super... Meninas não, mulheres, né? Que me trataram super mal do outro vídeo que eu falei. Já falei, volta lá e veja. E aí, na semana seguinte, me trocaram de equipe. O chefe veio e falou, ó, vou trocar você de equipe, você vai ficar na minha equipe porque tem gente de férias e eu quero que você fique na minha equipe. Ok. Comecei ali a trabalhar na outra equipe, então eu já fiquei aliviada. Falei, ai, que bom, tô feliz, me deu um certo alívio, porque eu nem vou mais trabalhar com aquelas duas pessoas horríveis, né? Tinham outras pessoas muito boas, mas eu fui a felizarda que caiu pra trabalhar com aquelas pessoas. Ninguém gosta, inclusive até as italianas conversando comigo que ninguém gosta daquelas duas lá. Enfim, aí mudaram de equipe, eu fiquei feliz, falei, que legal, né? Estou no lucro, não vou mais trabalhar com aquelas duas pessoas horrorosas. Aí, nos primeiros dias, trabalhei ali com um povo muito bacana, que me ensinou bastante, com paciência de ensinar, umas italianos muito gente boa mesmo, muito bacanas. E fiquei super tranquilo, falei, legal, né? Tá rolando. Só que, depois de uns 3 dias, me colocaram pra trabalhar em uma linha. Aí o bicho pegou de novo. Duas pessoas horrorosas, uma em específico, e a mulher é insuportável. E eu descobri que ninguém gosta da mulher. A mulher é mandona, eu entendo, porque ela tá ali na empresa, gente, há quase 40 anos. Quase 40 anos, ela tá se aposentando ali. Então deve estar sacuda, deve estar de saco cheio. E aí chega uma novata. Ai, que saco, vou ter que ensinar. Só levando patada. Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço é ruim. Tudo ela fala com grosseria. Gente, eu só tô levando patada, 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 patada. Realmente, assim, essa semana e a semana passada foram semanas muito difíceis, assim. Eu tava até pensando no meu último trabalho que eu tive, que foi tão legal, que o ambiente era maravilhoso, os italianos eram maravilhosos comigo, e agora eu tô experimentando os piores italianos da Itália. Os piores.
E não venha me dizer que isso é cultural. Eu concordo em partes. Eu não vou dizer que é cultural 100%, porque, gente, se fosse cultural, todo italiano era assim. Mal educado, ríspido e grosso com todo mundo. E essa não é a minha experiência que eu tenho aqui na Itália. Tem muitos italianos que são muito legais. Na outra empresa que eu trabalhava, eles eram maravilhosos. Nessa que eu estou agora, eu tive o azar e infelicidade de trabalhar com essa pessoa horrível do outro setor, e agora eu tô em outro setor, outro horário, outra equipe, que daí tem essa chatona, e eu fui a premiada de cair com essa chatona. Porque todos os outros são muito queridos comigo, muito queridos comigo. Mas assim, a minha experiência tá sendo assim, não tá sendo fácil. Eu vejo também que é muito ciúme, assim. Eu tava conversando com uma outra colega italiana, ela falou, meu, é muito ciúme. Porque essas pessoas... O café tá saindo. Olha lá o Benito. Cafezão. Porque elas estão ali há muito tempo, né? 20, 30, 40 anos. Então elas praticamente fundaram a empresa, se sentem donas da empresa. Aí chega alguém novo, ficam meio desconfiadas, eu acho que se sentem desconfortáveis, não sei pra quê. Eu não quero roubar o trabalho de ninguém, gente, só quero ganhar o euro ali, pagar as contas e tudo bem. Ó, não é preguiça, é atenção seletiva. Vou tomar um café, a gente vai conversando. Cafezinho na mão, mas eu vou contar pra vocês que é os perrengues que vocês querem saber, os detalhes, né? Histórias que o povo conta, histórias que a Karen conta, é isso que vocês querem saber, né? Então eu vou contar pra vocês aqui as minhas experiências. Beleza, primeiro dia eu cheguei lá, aí, no primeiro dia não, de trabalho, né? Eu já tinha feito uma semana com aquelas megeras lá do outro turno. Aí me mudaram de turno, porque o chefe pediu, aí beleza. Aí eu cheguei lá no primeiro dia, já fui trabalhar com essas duas megeras. Gente do céu, no primeiro dia já chegou assim, oi, muito prazer, eu sou a Karen. Vem aqui, se imposta qua e faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já assim, nem andou na minha cara. Eu falei, caraca, velho, já comecei de novo. Outra equipe, vem aqui. Ai, meu Deus. É sempre assim, esse bicho querendo atenção. Ai, de novo, cara, mas eu sou muito sortudo. Mas beleza, não deixei a peteca cair. Já fui logo fazendo, e assim, cara, eu sou muito correria, eles têm que ser muito correria. Só que tem muito termo novo nessa empresa que eu tô que eu não entendo. Porque cada empresa usa um termo diferente pra alguma função. Ah, faz isso aqui, isso aqui. Eu, cara, meu Deus do céu, medo de perguntar. Aí você pergunta, eu falei, mas só. Então, assim, não tem muita paciência de explicar, explicam pela metade. Eu não sei se elas explicam pela metade porque sentem inseguras que você aprenda o trabalho, depois você rouba o trabalho delas. Eu não sei. Se você explica pela metade, você vai fazer errado, óbvio. Então eu fiz bastante coisa errada no começo. Porque é normal, gente. Você tá aprendendo uma função nova. Ah, vem aqui e faz não sei o que, não sei o que. Ó, você tá fazendo errado. E, gente, quando eu erro, adora mostrar meu erro. Não, 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 para. Para tudo. Ó, isso aqui, ó. Você errou. Falta pegar um megafone, ó, ela errou. Gente do céu, tava nesse nível. E aí, nessa equipe que eu tô agora, que eu mudei, eu encontrei outras duas italianas que fizeram a integração junto comigo, que são duas queridas também. E aí, elas ficaram em outras linhas com pessoas maravilhosas. Eu fui a premiada de novo. Inclusive, uma dessas italianas tava na linha do lado da minha linha. E ela só me olhava assim, e ela olhava pra baixo, olhava pra mim. Eu, meu Deus, isso aqui, eu estão com preconceito comigo, estão me prendendo em giro, como diz aqui na Itália, tipo, né, me pegando pra Cristo, não pra Cristo, né, não, isso é muito pesado, mas assim, me pegando mesmo pra massacrar, ou, será que é impressão minha? Eu tô ficando maluca, mas eu olhava, o olhar de todo mundo só olhando assim, e todo mundo tem medo dessa mulher, e eu fiquei justo com essa mulher, o que que Deus tá querendo me ensinar? É aquela coisa, né, gente, não peça paciência pra Deus. Deus me ajuda a ser uma pessoa mais paciente, não peça isso. Ele vai colocar situações pra você exercer a paciência. Deus, me ajuda a ser uma pessoa perseverante. Não peça. Ele vai colocar você em situações para você ser mais perseverante. E eu tô lá, perseverando em oração. Jesus, me ajuda. Tá parecendo uma novela os meus vídeos aqui, Jesus. Outra coisa que eu observei, tipo, ela me ensina de um jeito que faz parecer muito mais difícil. E aí, quando eu olho ela, ela tá fazendo do jeito mais simples. Ela fala, você tá fazendo errado, você tem que fazer assim. Aí eu faço o assim. Mas quando eu olho elas estão fazendo assado. Gente, quando eu erro, é um escândalo. E eu já peguei vários erros delas, tá? E elas são veteranas. E eu falo, ó, você errou aqui e tal. Elas ficam, ó, pianinha, quietinha. Outro dia ela errou uma produção enorme lá. Foram lá correndo, arrumaram tudo e dando risada. Ah, vamos arrumar rapidinho. Mas quando eu erro é muito difícil, gente. Olha, tô perseverando. Tô perseverando mesmo. Tô na labuta, como diz o outro. E assim, o que me ajuda é chegar em casa, dar um abraço no meu marido, dar um cheiro nas minhas gatas, isso me dá um reset, sabe? E eu também tenho recebido muito apoio de colegas italianos, por incrível que pareça. Por isso que eu não vou generalizar e falar que todos os italianos são assim, porque não são. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fiquei os 2 primeiros dias da semana, que faz 2 semanas que eu tô com essa outra pessoa ruim no trabalho. No segundo dia, a gente tava
indo embora. E é um percurso muito longo que a gente faz até o expoliatório. Eu tô esquecendo o nome em português, depois eu coloco aqui escrito. Expoliatório. E a gente foi trocar de roupa, ela veio assim, e ela enganchou em mim e falou assim: fica tranquila, não desista. Te suporto eu. Eu achei muito fofinha. Ela falou, te suporto eu. Tipo, eu te dou um suporte. Ela falou, quando você estiver ali, tiver difícil seu trabalho, olha pra mim que eu vou te incentivar com o olhar. Ela falou assim, sabe? Gente, eu quase chorei de emoção. Ai, tem alguém que tá aqui tentando me dar uma ajuda com carinho. Te suporto eu. Guarda-me, me olhe. Né? E eu falei, nossa, tá muito difícil. Ela, tô vendo que tá difícil, mas não desista. Sabe, começou a me dar maior força, maior apoio, assim. E falou, meu, se você tiver dúvida, vem ali na minha linha, pergunta. Eu pergunto pra minhas colegas, falei, só que fica feio, né? Eu tô em uma linha, em vez de perguntar pra quem tá me ensinando, eu vou perguntar pra vocês. Aí elas vão me pegar mais em giro, né? Aí que elas vão me pegar mais pra massacrar. Eu não posso fazer isso. Ah, você tem razão, mas assim, qualquer coisa eu tento te ajudar. Então ela me ajudava muito, porque ela, diferente de mim, ela pegou pessoas que estão ensinando ela muito bem. Então ela já sabia mais que eu. Então, às vezes, quando ela viu ali patinando, ela, faz isso aqui, vai lá, isso aqui você faz assim, assim, assado. E eu, sabe, eu fico assim, ela fica me guiando pelo olhar. Então eu tô aprendendo mais com a minha colega que acabou de entrar comigo do que quem tá comigo me ensinando que trabalha 1000 anos na empresa. Essa tá sendo a minha situação. E aí, pra piorar a história, gente. Sim, que a história pode ficar pior. Teve um dia que essa chorapona foi me encher o saco. Nessa, eu vou chamar de malatrona. Malatrona é uma expressão que eu acho que eu sei o que significa, mas eu não sei direito. De um livro que eu li, da Corrie ten Boom, que é uma holandesa maravilhosa, recomendo esse livro, inclusive, que viveu nos campos de concentração. E ela conta que ela era muito massacrada por uma sargento alemã. E ela chamava ela de malatrona. Ah, malatrona e não sei o quê. Então, na minha cabeça, eu chamo essa italiana de malatrona, porque ela é bem malatrona mesmo, do jeito que a Corrie ten Boom descreve no livro. Ela anda assim, ó. Ela tá sempre assim, ó. E, gente, a mulher é uma tampinha, ela bate no meu ombro. Eu faço assassina, ela, pum, eu desmonto a mulher. Ela tem que olhar assim pra mim, porque eu sou alta e ela é tudo baixinha. E eu tenho que ficar ali ainda me sujeitando a essa mulher, enfim. Aí ela veio lá, a malatrona veio, vou chamar de malatrona, tá? Pra não falar o nome dela. Aí a malatrona veio, faça isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu fui, fiz tudo e eu, cara, eu acho que ela vai pedir tal coisa. E eu já me adiantei, porque era a ordem do serviço. Aí eu fui fazer, ela não gostou que eu já sabia. Espera! Aí ela, você tem que aprender a ouvir. Eu peguei e respondi, falei assim, aí você tem que aprender a me ensinar melhor. Ela, e eu, caraca, eu falei, eu não pensei, eu achei que eu tinha pensado e eu falei. Mano, a mulher ficou vermelha, e ela foi falar alguma coisa e eu justifiquei assim, né? Não, eu tô dizendo que você, se você me ensinar melhor, eu vou aprender rápido. Se eu aprender rápido, você não vai se incomodar comigo. Ela ficou muito brava, ela virou as costas. Gente, depois desse dia, foi ladeira abaixo. Ela não olhava nem na minha cara. Olha, eu só me compliquei. Fui pensar alto, me lasquei. E, de verdade, eu acho muito fofinho os seguidores que ficaram comentando no outro vídeo. Ai, você é muito querida, você vai fazer amizade com eles logo. Gente, eu desisti de fazer amizade com elas. Então, naquele dia em diante, eu só fiquei séria, 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 fechada, fechada. Vou lá, faço tudo, levo para o lado. Obrigada, desculpe, escusa, com licença. Eu tô assim, ó. Pum, elas nem falam comigo. Agora eu também não tô nem tentando quebrar o gelo. Porque eu acho que é pior, sabe, ficar tentando ali. Então eu já fiquei quieta. E eu não sei se isso acabou piorando, né? Porque agora eu, tipo, eu fiquei super isolada. O que me ajuda é essa colega italiana que às vezes olha pra mim e dá um sorriso, tipo, respira, sabe? E a gente vai tomar café juntas, vai almoçar juntas ali no trabalho. E ela tem me dado uma força, assim, tem me dado muita dica, sabe? De como funciona a cabeça dos italianos, né? Tentar entender como que funciona essas cabeças aí. E aí eu fui ficando assim, cara, com o coração pesado, 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 vibe pesada, porque eu tava ali e só ouvindo palavra negativa, negativa. E, cara, isso entra na cabeça, assim, sabe? Então eu chegava em casa super carregado, meu marido me abraçava, ai, dava aquele respiro, aí a gente jantava, começava a conversar e dava aquele alívio. Gente, mas chegou um nível essa semana, hoje é sexta-feira, chegou um nível de essa semana, quando eu entrar no trabalho, pum, aquele peso de novo. A hora que eu vi a escala, puta, tô de novo nesse mesmo lugar com essa mesma pessoa. Cara, veio um peso no meu coração, o mesmo peso que eu sentia quando eu estava em São Paulo, no Brasil. Que eu pegava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, metrô cheio, gente mal educada também. E o meu trabalho era super estressante. Eu atendia alguns pacientes psiquiátricos e essa foi uma fase muito difícil. Eu não sou psicóloga e nem psiquiatra, tá? Que fique claro, mas eu atendia uns pacientes psiquiátricos que eu não vou entrar no assunto aqui para não estender demais esse vídeo. Então, se você fica ouvindo as pessoas ali gritando na sua orelha e você fica pesada. E fiquei, cara, em 2 anos e meio de Itália, eu nunca senti isso. Eu fiquei, caraca, velho. E eu comecei a acreditar que, cara, acho que eu não tô conseguindo pegar o trabalho.
Eu demorei pra entender, tive que fazer muita força pra entender que o problema não era eu, eram as pessoas que estavam trabalhando comigo, que não me ensinavam direito, então isso dificultava o meu aprendizado. Eu comecei a aprender olhando. Mas aí teve um dia que eu tava lá, essa linha que eu tava parada, e eu falei, ó, eu vou andar aqui nas outras linhas pra ver se alguém precisa de ajuda, ok? Quando voltar a nossa máquina, você me chama. Ok, vai. E eu fui, e aí fiz amizade com umas italianas lá, comecei a conversar, começaram a me ensinar o trabalho, e nisso chegou o chefe. E o chefe tava comigo e com uma outra colega italiana que entrou junto comigo nessa linha. Aí ele veio, tá, e falou assim, ó, eu já vou aproveitar que vocês estão aqui tranquilas e já vou dar um feedback pra vocês. É o seguinte, eu observei vocês trabalharem essas 2 semanas, tá? Observei mesmo, tô observando. E ele olhou pra mim e falou assim, você é brava. Você é muito brava. O que quer dizer? Boa, né? Você é boa. Você é muito boa. E olhou pra outra italiana. Você, eu não posso dizer o mesmo. Eu observei você trabalhar, mas ainda não tive certeza. Eu vou te observar mais. Fica tranquila. Mas você é brava. Olha pra mim. Cara. Ai, gente, o mundo fez assim, ó. Slow motion até. Eu falei, meu Deus, uma palavra positiva no meio dessa escuridão. Aquilo me deu um gás. Eu falei, obrigada. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu quero que você me fale pra eu poder melhorar. Ele, não, fica tranquila que eu sempre dou um feedback. Aquilo me deu um gás, assim, sabe? Porque eu tava realmente preocupada. Porque, assim, o chefe, ele não fica o tempo todo na linha. Ele só passa por ali, ele dá uma olhada. Às vezes ele tá escondido ali, observando, que eu já peguei ele me observando. Mas ele não fica o tempo todo. Então, eu acho que ele pode perguntar para as pessoas que estão ali comigo, tipo, e aí, como é que ela trabalha? E se essas pessoas não gostam de mim, elas vão falar, não, essa menina é muito ruim. Então, eu fiquei, cara, infelizmente eu tô refém dessas pessoas. Eu posso ser boa, eu posso ser pontual, eu posso ser tudo, esforçada, mas não vai adiantar se eu não tiver um bom relacionamento com os colegas. Elas podem me prejudicar se elas quiserem, então eu tava preocupada em saber se o chefe realmente tava vendo que eu sou boa, né? Outro dia que me deu um certo conforto, que foi essa semana também, eu tava ali na linha, e assim, as mulheres, são 2 mulheres que eu tô, duas malatronas, uma até que não é tão ruim, mas a outra é a malatrona top, top 10 assim. E ela, sério? Vai isso, vai aquilo. O tempo todo resmungando. Eu nem consigo entender direito quando ela fala o italiano, porque ela fala com a boca fechada. E eu, meu Deus, como é que eu vou entender essa mulher com a boca fechada? E aí, essa italiana, eu vou chamar de fofinha, tá? Que é a italiana que entrou comigo, que ela é muito fofinha, me dá muito apoio. Ah, é aquela que fala, tu suporto eu. E ela na linha do lado. E ela tava comentando comigo em um dia que a gente foi tomar café juntas e ela falou, meu, até minhas colegas ali italianas falaram assim, olharam pra tua linha ali, olharam pro lado, as 2 italianas que estão com você, né, as 2 colegas que estão com você, falaram, olha que, guarda que stronze, tipo, olha que idiotas, tipo, por que que elas estão fazendo isso com a menina? São muito idiota mesmo, sabe? Tipo, então, assim, as pessoas perceberam que eu tô ali, eu tô na pior parte, como sempre. E aí eu tava ali, e a mulher ali, séria daquele jeito, né, e mudo. E sabe o que é pior? Eu olho as outras linhas, todo mundo rindo, conversando, né, trabalhando feliz, e eu ali, naquela secura, naquela escuridão ali, Fear of the Dark, e as meninas rindo e tal, e eu ali, tipo, né, séria, tentando concentrar pra errar o menos possível, pra não levar xingão, não levar gritaria no meu ouvido. E aí nisso veio o chefe, e cara, esse chefe é muito legal, ele é muito brincalhão, eu ouço ele de longe, dando risada, assim, e ele veio zoando linha por linha, aí eu falei, ele vai parar aqui. Aí ele parou, assim, e me deu uma ombrada, assim, ó, fica tranquila, tá, Karen? Fica tranquila. Elas só são silenciosas assim porque elas não pegaram intimidade com você. Mas a hora que elas pegarem intimidade com você, elas não vão parar de falar. Elas são sérias assim no começo. Deu, que bom, né? Fico feliz. Isso me dá um certo alívio. Falei brincando com ela, assim. E as outras 2 só a série. E aí o chefe começou a rir, né? E começou a brincar. E aí uma delas começou a dar risada, que a malatrona que não é tão malatrona, que é mais boazinha. Né? Aí meio que quebrou o gelo e tal. Aí ela viu, aí o chefe viu só, olha lá, ela tá até rindo. Eu falei, mas tá rindo porque você tá aqui. Aí o chefe, então tem que ficar aqui. Eu falei, por favor, fique aqui do meu lado, não saia daqui do meu lado. Aí, então tá bom, então eu vou ficar aqui. Cruzou o braço e aí começou a rir, começou a conversar. Depois disso, é, eu senti que o clima ficou um pouco mais leve. Aí uma delas começou a me ensinar um pouco melhor. E no final do dia, o chefe veio de novo e fez a mesma piada. Ó, fica tranquila, Karen, fica tranquila, que elas só são assim no começo. Depois eu vou ouvir a risada delas lá do outro lado da empresa. Isso me trouxe um conforto, porque se ele veio justificar isso, é porque ele percebeu que o clima tá pesado comigo. Tipo, não desista, sabe? E aí me deu um certo conforto. Falando ainda do ciúme, ontem até aconteceu uma situação muito engraçada. Porque eu percebi que é realmente uma perseguição contra a minha pessoa. Porque eu tava ali fazendo trabalho, e daí nisso chegou e o chefe começou a conversar comigo. Começou a conversar comigo e tal, não sei o quê, papapá. E ele falou assim, ó, semana que vem, ele pegou e encostou assim, semana que vem eu vou colocar você em outro setor, tá?
Aí eu, ai, obrigada, você é muito gentil. Eu falei assim, aliviada. Aí ele deu risada, assim, não, fica tranquilo, fez assim. Tipo, cara, ele percebeu, assim, ele falou assim, você sai um pouco daqui. Eu falei, obrigada. Então, tipo, ele percebeu que o negócio tá feio pro meu lado. Mas viu que eu sou esforçada, né? Outra vez que eu tive certeza foi ontem também, no mesmo dia. A nossa linha tinha parado, porque deu pau na máquina. E aí eu fui oferecer uma mão, né, uma ajuda pra máquina do lado. E aí tô ali conversando com a colega italiana, a fofinha que entrou comigo. E aí nisso chegaram as outras italianas que trabalhavam com ela e começaram a conversar comigo. Ah, você nunca ficou nessa ali? Eu falei, não, nossa máquina tá quebrada ali, então eu posso, né, ficar aqui com vocês? Pode. Começaram a me ensinar tudo, com uma gentileza, que eu falei, nossa, eu tinha esquecido como era ser bem tratada aqui. Ai, que emoção, quase escorrendo a lágrima. E começaram a conversar e dando risada. E eu, gente do céu, sabe? Foi até amolecendo, assim, porque eu trabalho duro, assim, tensa, parecendo um robô. Eu chego em casa com o ombro doendo, de ficar ali, tensa. E aí, nisso, eu tô rindo com as colegas ali, tá? Gente, tem gente boa nesse lugar. Nisso, a malatrona olhou. Vem aqui! Vai começar a nossa máquina aqui, voltou a funcionar. De ciúmes. De ciúmes. Aí eu percebi mesmo que eu não sei o que pega comigo, gente. Eu realmente não sei. Engraçado, eu tomando um café com a colega fofinha. E ela falou assim, ó, me dando umas dicas. E eu achei isso muito legal, porque tem coisa que eu não entendo como funciona a cabeça de um italiano que age dessa maneira. Como essas experiências ruins que eu estou tendo nesse trabalho. E ela foi me dando várias dicas. Ela falou, ó, você não tem que amar ela. Você tem que suportá-la, tá? Então você vai fazer isso, isso e aquilo. Gente, me ensinando um monte, até coisa de idioma, assim, muito massa essa experiência com essa italiana que eu tô tendo, esse feedback, a troca, assim. Então você vai chegar hoje, a gente tomando café antes de entrar, você vai fazer isso e aquilo. Por questão de sobrevivência. Você não vai fazer isso por ela, você vai fazer isso por você. Isso é sobrevivência dentro da empresa. Eu falei, nossa, gente, parece que eu tô numa selva. Tipo, meu Deus, eu tô com um monte de bicho selvagem. Só se for com jararaca, né? Com jararaca aí eu concordo. Eu realmente estou numa selva e nessa selva só tem jararaca que querem tudo me morder, me picar ali. Enfim, segui os conselhos dessa italiana. E não é que deu certo, né? Mas ela, ai, não, mas fique tranquila. Você é brava. Você é brava. Ela sabe que eu sou boa. Notei que depois disso, ela começou a me ensinar com educação, com gentileza. E quando eu errava, ela, não, fica tranquila. Piano, piano, prende la mano. Ou seja, devagar, devagar, você pega a mão do trabalho. Ou seja, os conselhos que a fofinha italiana me deu ajudaram. Então, estou seguindo nessa estratégia. Tá funcionando por enquanto. E sigo assim. Desistir não é uma opção. Eu já passei muito perrengue no Brasil, gente. Muito perrengue no Brasil. Se eu for contar pra vocês aqui, a minha mãe que está assistindo esse vídeo e meu irmão que está assistindo esse vídeo, ele sabe muito bem. Gente, olha, daria uma série da Netflix da minha vida. Eu já passei tanto perrengue, muito pior do que esse que eu tô passando aqui. Então, desistir não é uma opção. Não molare, não desistir em italiano, tá? Não molare, vai aprendendo italiano já. Só saio se eles me demitirem. Então, sigo ali, levando paulada, rock balboa style, mas não vou desistir. Fácil não é. Eu sempre conto as coisas aqui com muito humor, dando risada, então talvez parece que a situação é um pouco mais leve. As pessoas, ai, que engraçado, todo mundo comentando. Eu adoro o jeito como você conta, é muito humorada, mas eu sempre fui assim. Dos perrengues que eu já passei com a minha mãe, ó, minha parça. Dos perrengues que a gente passava dando risada. Lógico que na hora nunca é fácil. O sentimento é muito ruim você passar por problemas. Mas isso deixa a gente mais forte. E deixou a gente mais forte até hoje. E a gente conta depois dando risada. Então a maneira como eu conto parece que é engraçado, gente. Mas não é, mas só quem passa ali sabe como é. Tanto que ontem eu cheguei. E tem duas colegas em específico que entraram comigo que estavam na outra equipe. Duas outras colegas que entraram, quatro mulheres junto comigo. Duas em uma equipe, aí me mudaram de equipe, aí agora eu tô tendo contato com outras duas. Mas as outras duas primeiras colegas que são muito, muito queridas. Quando eu tava na primeira semana do outro vídeo que eu falei aqui, passando os perrengues com aquelas outras, né, as maletas lá, as megeras, elas estavam em outra linha. E eu olhava elas lá e elas tudo rindo, elas deram tchau pra mim. E eu, nossa, eu tô me lascando aqui, tá todo mundo num lugar legal, só eu que tô num lugar ruim. E elas me olharam assim, né? Enfim. E depois eu não tive mais contato com elas, porque elas estavam em outra equipe e me mudaram de equipe. E aí, 2 semanas após, sem eu ver as duas, eu lá chegando, porque ela tava em outro turno, então eu tô chegando e ela tá saindo. E ela lá assim, você! Ela veio e me abraçou assim, a gente tava preocupada com você, porque você trocou de equipe e a gente viu outro dia você trabalhando e a tua cara não tava nada boa. Eu tava procurando você no Instagram, eu procurei você no Instagram, mas eu não achei você no Instagram. Meu Deus, peraí. Tem um gato aqui, espinhando no meu pé. A gente tava preocupada com você, eu procurei você no Instagram e não encontrei. Como é que você tá?
Falei, depois eu te conto, porque a malatrona tava olhando. Falei, depois eu te conto, pega meu Instagram aí. Ela pegou meu Instagram. E depois, quando eu cheguei em casa, achei a mensagem dela. Bela, como está? Tipo, tudo a posto? Como você está? Me conta tudo. E aí, hoje de manhã, eu fui ver, tinha um monte de mensagem dela. Inclusive, então assim, ela percebeu que o negócio tava feio pro meu lado. Então, às vezes, eu conto com muito humor, mas, gente, não é fácil. Então, você que está pensando, tem um rabo aqui. Tem um rabo aqui de um gato. Né, meu amor? Né? Só quem passa as situações sabe. E assim, quem tá no Brasil, meu conselho, se prepara. Se prepara. Eu sei que tem muita gente com garra, assim, que tá me mandando mensagem no Instagram ali, que a gente conversa. Ó, a gente quer emigrar, ano que vem a gente tá chegando na Itália, tô disposto a pegar qualquer trabalho. A gente tem acompanhado, né, o seu canal no YouTube, das suas experiências. Eu quero chegar com tudo. E a gente é brasileiro, a gente é assim mesmo, né? Você sai do Brasil, você sai com aquela garra, assim, de fazer dar certo, de fazer acontecer. Se prepara. Prepara o teu psicológico. Se você puder, passe com psicólogo antes, faça terapia antes. Eu fiz terapia há uns 5 meses, me arrependi de não ter feito muito mais e gostaria de continuar, inclusive, porque não é fácil. Se prepara, porque você chega aqui, você tem que estar com uma cabeça muito boa. Tem que fazer um exercício mental muito forte. Tipo, minha vida tá aqui, tá boa. Eu moro numa casa legal, tenho uma varanda. Quando a gente chegou aqui, a gente morava em uma casa que não pegava sol. E eu falava, ai Deus, meu sonho é morar numa casa que tenha varanda. Eu só quero uma varanda, eu só quero uma varanda pra olhar, assim, ter uma vista bonita quando chegar do trabalho, estressada. E eu orava muito, falava muito com Deus. Eu andava na rua, assim, olhava as casas com varanda, as pessoas lá com mesinha, lá tomando café na varanda. E era meu sonho ter uma varanda. Hoje, eu moro em um apartamento que tem 4 varandas. Então, assim, a vida tá boa, sabe? Tenho alguns amigos aqui, tem a igreja que a gente congrega, enfim, a gente tá bem. É só o trabalho. Só que isso dá um peso muito grande e faz parecer com que tudo não esteja funcionando, mas tá funcionando. E isso é um exercício mental que eu tenho feito todos os dias. É só o trabalho que não tá legal. E não é o trabalho em si, são as pessoas com quem eu convivo ali. Então, cara, você tem que ter uma cabeça muito boa, porque senão, uma coisa assim, uma situação assim, pode fazer você desistir. Então, além de preparar a sua cabeça, prepare o idioma. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre trabalho na Itália. Eu já falei que é legal você pegar trabalho em fábrica quando você chega, porque você não precisa ficar falando o tempo todo, né? Eu falei isso em outros vídeos. Não, não é um trabalho que você consegue rápido e é um trabalho que você não precisa ficar falando muito idioma. Então, para quem acabou de chegar e não fala o italiano muito bem, é uma ótima. Retiro o que eu disse. Você tem que falar o italiano e você tem que falar bem. Porque a tua permanência no trabalho, às vezes, não vai depender só de você ser bom. Vai depender de você ter um bom relacionamento com os colegas. E você está trabalhando, você está conversando. Como é que você vai conversar com os colegas se você não fala italiano? Como é que você vai se defender se você não fala italiano? Então, assim, se prepare o máximo que você puder. Eu sei que a gente chega, né, com aquela vontade de fazer acontecer, você pega o trabalho e às vezes não sabe falar bem italiano, mas você consegue passar na entrevista, você tem o italiano o suficiente para passar na entrevista, não para de estudar só porque você conseguiu o trabalho, sabe? Se prepare para situações, estude o italiano para situações que você talvez possa passar, que é o que eu tenho feito todos os dias ali. Eu já tenho italiano na minha cabeça quando eu for falar com o chefe. Se ele for perguntar o que eu tô achando do trabalho, eu vou tentar não expor as pessoas. Eu falo, ó, tem pessoas aqui que não me ensinam tão bem, eu tô sentindo dificuldade de aprender e tal. Provavelmente ele já sabe disso, mas assim, eu já estou preparado o italiano, já estudei o italiano para falar dessa situação. Então, assim, não se acomode, estude o italiano para você se defender, para você se justificar se alguém tentar te prejudicar. E isso é muito importante. Isso é muito importante. As pessoas esquecem disso. Até para você conversar com os colegas. Então, assim, se eu não soubesse falar italiano, não que eu fale fluente, tá, gente? Não falo italiano fluente, mas eu consigo me comunicar. E isso tem me ajudado, porque eu tenho conversado com as colegas italianas, a colega fofinha, outra colega muito legal também, que conversam comigo, que me dão apoio, né, no café, quando a gente vai almoçar juntas ali, ó, faz assim, assim, assado. Então, assim, você precisa falar o idioma. Até para isso. Não importa se o seu trabalho você não vai precisar conversar, você não vai conversar com o cliente, mas você vai precisar conversar com um colega. Estude o italiano. Ah, e é isso, gente. Encerro histórias que o povo. Não, histórias que a Karen conta. Se encerro por aqui, nessa sexta-feira, as news de hoje. Vou seguindo atualizando vocês, já que vocês gostam dessas histórias, eu sigo atualizando vocês. E um abraço especial para minha colega brasileira que trabalha nessa mesma empresa. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas ela assiste alguns vídeos meus aqui, porque eu tenho uma colega brasileira que trabalha nessa mesma fábrica. E só que ela tá em outra equipe. Muito triste, ela está em outra equipe, em outro turno. Então eu tô saindo, ela tá entrando. Eu tô entrando, ela tá saindo. Mas às vezes eu mando o WhatsApp pra ela: Ô, guria, ó, hoje o dia tá sendo assim. E ela me dá várias dicas. Não, guria, calma, que vai melhorar. Faz assim, esse assado. Até coisas de trabalho ela já me mandou pelo WhatsApp. Ó, quando você for fazer outra coisa, faz assim. Tem me dado a maior força. Tem sido minha psicóloga esses dias. Então, ó, guria, não precisa citar seu nome. Você sabe que é você, tá? Começa com D o nome. Não vou falar o nome, porque as pessoas vão pesquisar, vão stalkear ela ali.
Mas um abração pra você, guria. E um beijão pra todos os seguidores que têm me apoiado lá no Instagram, me mandando mensagem. Força, guerreira! Até nos comentários, força! Sextou, galera. E eu ainda vou trabalhar hoje. Tchau. Ó minha outra psicóloga aqui. Tchau!